Meu amigo, minha amiga, hoje eu vou te falar da coisa mais importante que existe, a eternidade. Fica comigo até o final. Quando vamos criar, escrever, construir, desenhar algo, sempre começamos em algum lugar. Pensamos sobre aquilo, idealizamos, desejamos no coração, não é assim? Por exemplo, um bolo, uma horta, uma casa, um projeto em qualquer área, um negócio, uma viagem, um relacionamento, uma brincadeira, um desenho. Assim é com tudo o que fazemos. Aprendemos que tudo tem começo, meio e fim. E com base neste raciocínio, quero destacar dois pontos importantes. Primeiro ponto, por pensar assim, o ser humano compreende em parte sobre a vida e a sua existência. Por exemplo, quando criança eu tinha medo de morrer. Quando ensinou na escola que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, eu não queria nem pensar nisto. A ideia de que a vida acabaria me causava angústia. Como assim? Eu nem sei por que estou viva e ainda vou ter que morrer. Eu não quero isso não. Isso já passou com você? E a mãe da gente morrer? Misericórdia. Para uma criança, isto parece tão assustador e injusto. Por que eu vou ter que morrer? Mas vamos seguir. Segundo ponto. Por pensar assim, o ser humano tem dificuldade em compreender sobre a eternidade. Quando a gente cresce um pouco mais e começa a compreender melhor as coisas, vez por outra bate dentro de nós um sentimento de estranheza, como se algo maior estivesse faltando, não fora, mas dentro de nós. Eu vou contar um exemplo. Tem uma amiga que a gente passou boa parte da adolescência e da juventude, juntas, com um bom grupo de amigos aqui da cidade. Um dia ela chegou na porta da minha casa antiga e me disse: eu me sinto incompleta. Mas não porque me falte as coisas, a família, trabalho ou capacidade. E ela é bem inteligente, viu? Mas eu, fulana, ainda não sei quem eu sou realmente. Sinto um vazio que eu não posso fingir que não existe. Por mais que eu viva, sonhe, realize, falta algo dentro de mim. Algo que sempre está lá e que de vez em quando vem à tona. Bárbara, que sentimento é este que bate dentro de mim e me pergunta: por que eu existo? Quem realmente eu sou? Talvez isso já tenha acontecido com você. É o sentimento de eternidade que nós carregamos conosco. A psicologia, psiquiatria, filosofia, neurociência chamam de vazio existencial. A ciência foca na busca humana por significado, propósito, pertencimento e até propõe métodos para ajudar a minimizar este vazio. Inclusive, eles estão preocupados com este tempo atual e chamam a nossa era de modernidade líquida, ou seja, uma geração de gente, instituições, empregos e relações instáveis, inseguras e de curta duração. Bom, do ponto de vista social e da mente, eles estão certos. Esta época tem mostrado quão frágil está a sociedade. Mas nós sabemos que estamos falando de algo muito maior aqui, De algo muito mais profundo. Até porque este vazio de que estamos falando também existia nas sociedades passadas. As pessoas, instituições, empregos e relações eram mais estáveis, mais seguras e de longa duração. Mesmo assim, o tal vazio estava lá. No exemplo da minha amiga, ela tinha tudo que
um ser humano precisa. No entanto, bem, vamos colocar o pingo no i. O vazio existencial pode estar mesmo aumentando neste tempo e os cientistas não estão errados. Mas este vazio existe desde sempre. Quem aí nunca sentiu? Atire a primeira pedra. Vamos lá. O sentimento de eternidade traz dentro de si alguns elementos que a gente vai falar mais adiante, se Deus permitir. Agora, para ficar mais fácil de entender, eu vou chamar este sentimento de saudade da eternidade. Vamos combinar assim? Saudade da eternidade. A noção que temos da eternidade é uma linha reta, infinita, traçada no universo, que não tem começo e nem fim. O livro que melhor fala sobre a eternidade é a escritura hebraica, que nós chamamos de Bíblia. Muitos escritores intelectuais, reis e religiosos quiseram entender o que está registrado nela. Muitos, inclusive, bem intencionados, que deram grande contribuição nas várias áreas que a escritura hebraica trata, como física, biologia, astronomia. Isaac Newton, por exemplo, um dos maiores gênios da história da ciência, estudava a Bíblia intensamente. Porém, uma parte desses homens não quis apenas extrair a essência do que está nela, que dá um toque especial, digamos assim. Quiseram ser coautores dela, daí criaram religiões, sistemas, correntes filosóficas, domínio, manipulação e tanta confusão como se vê hoje. Mas a boa notícia é que qualquer pessoa creia, qualquer pessoa pode entender o que está registrado nas escrituras. Ela é acessível. Preste atenção. Você pega um livro didático para estudar, gostando ou não dele, você recebe o conteúdo de coração. Até se esforça para aprender, né? Ou porque quer passar em uma prova, ou porque acredita no que está escrito aqui, nos autores, ou em quem indicou o livro. Dificilmente se questiona estes livros. Você tem boa vontade para ler literatura infantil, ficção científica, viaja nos romances, contos, considera as biografias acima de qualquer suspeita. Percebe? Você usa a humildade e até uma certa curiosidade, a fé natural, porque crê no que está escrito, ou em quem escreveu, ou indicou, ou no marketing que foi feito. E daí passa a conhecer sobre o conteúdo e a entendê-lo. Não é assim? Guarde isto. Os livros são importantes, as ciências são importantes, mas a escritura é, acima de tudo, um conjunto de registros. 40 escritores diferentes, épocas diferentes, modos de escrever diferentes e uma precisão extraordinária, seja histórica, geográfica, sociológica, arqueológica, cultural, matemática, científica. Percebe? Em algum momento da tua vida, você deveria ter, ao menos, boa vontade para lê-la. Lá no final da tua vida, haverá uma prova. E você precisará ser aprovado, aprovada. Porque não haverá recuperação e nem conselho de classe. Porém, o texto sagrado não se entende apenas com boa vontade ou conhecimento. Os que de fato querem extrair a essência precisam de humildade, fé
e revelação. Tem que começar pela humildade. Fica a dica. Dito isto, vamos buscar compreender a eternidade. A famosa linha reta, contínua, infinita. Eclesiastes 3:11 diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem que deixou este registro não foi um pensador comum, foi o homem mais sábio que já existiu antes de Cristo. A sabedoria dele era superior a toda a sabedoria do Egito e era famosa entre todas as nações em redor. Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salmo 127 e o livro dos reis de Israel vai dizer que ele fez 3.000 provérbios, 1.005 cânticos ao longo da vida, pois Deus o fez entendido em todas as ciências. E os reis da terra vinham ter com ele, Salomão, tanto para pagar-lhes tributos, dar-lhes presentes, quanto buscar os seus conselhos. Só da antiga Arábia eram 13 reis. Ele estabeleceu o reino mais próspero que já existiu na humanidade. Se aí do outro lado tiver alguém mais sábio do que ele, eu paro por aqui. Pois bem, vou trazer algumas ilustrações para que vocês possam compreender de maneira bem simples a eternidade. Quando você nasceu, já existia vida, sociedade, mundo, sistema, toda organização. Quando seu tataravô nasceu, já existia vida e toda a sociedade da época. Quando Albert Einstein nasceu em 1879, já existia vida, né? Quando Alexandre o Grande nasceu em 356 a.C., já existia vida. Quando Salomão nasceu em 990 a.C., já existia vida. Quando Abraão nasceu em 2166, o cálculo antes de Cristo, já existia vida. Quando Adão nasceu, Adão foi o único que não nasceu. Nasceu de Deus, né? Ele foi formado. E aí, já existia vida? Em Adão e Eva começa a criação do mundo habitável. Mas já existia vida antes. Aqui se encaixa o começo, o meio, o fim que nós falamos. A nossa mente fica limitada nisso aqui. No tempo da criação, começo, meio e fim. O chamado Cronos, o tempo Cronos. Mas já existia vida antes. Já existia a eternidade. Então, pelo fato de já haver vida antes da criação, a gente vai dar um pulinho lá na eternidade também, bem rapidinho. Já havia vida, já havia os seres angelicais, o próprio Deus, o Filho, o Espírito Santo. Só que não havia vida humana, terrena. Ela começou na criação. Essa parte aqui nesse começo, meio e fim, nessa linha contínua. Vou mostrar as ilustrações e você vai entender melhor. Daí muita coisa vai ficar clara na tua vida. Vamos lá então?
Quando você nasceu, já havia vida. A forma da sociedade se organizar já existia. Foi mudando, adaptando de acordo com a época, mas já existia. Você veio à existência, foi encaixado neste mundo e, mesmo tendo incertezas, às vezes até muitas incertezas, passou a se guiar pelo que já estava estabelecido pela família, pela sociedade, os governos, né? Pelas suas próprias escolhas. Mas você sabe que desde cedo já havia em seu íntimo o tal vazio existencial, a saudade da eternidade. Esta saudade começou no Éden. Esta saudade existe porque você não é feita apenas de corpo e de alma, mas o Criador formou o seu espírito dentro de você, como está em Zacarias 12:1. E é o seu espírito que sente a saudade, o vazio. Esta saudade foi herdada. Ao entender sobre a eternidade, você finalmente entenderá que seu espírito sofreu uma ruptura, um desligamento da fonte original. É como se você abastecesse o seu carro com gasolina batizada, né, adulterada. Até funciona por um tempo, mas lá na frente vai acabar com o motor, vai bater o motor. Pois bem, entender sobre a eternidade te fará conhecer e entender muitas coisas, mas vou deixar registrado apenas duas. A sua necessidade de paternidade espiritual, sim, a sua necessidade de Deus e a sua missão na Terra. Meu amigo, minha amiga, espero ter te ajudado. Este conhecimento pode ser um divisor de águas na sua vida. Grande abraço, obrigada por ter visto até o final e que Deus te abençoe.